O caminho de Caim. Gênesis capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. No livro de Judas, versículo 11, diz o texto: Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Há um célebre escritor russo chamado Fyodor Dostoiévski. Ele fez uma confissão certa feita que bem retrata aquele sentimento que levou Caim a matar a Abel. Disse ele: Não consigo viver com quem quer que seja por 2 dias no mesmo quarto. Faço-me inimigo dos homens, mal entro em contato com eles. Foi exatamente isso o que aconteceu nos primórdios da raça humana. Caim, ferido pelos constantes êxitos espirituais do irmão Abel, já não o suportava. Por isso acabou por matá-lo dolosa e traiçoeiramente. E não são poucos os homens, mulheres, adolescentes e até crianças que, deixando-se contaminar pela inveja e pelo ódio, estão a trilhar o caminho de Caim. Mas o último versículo que lemos traz uma advertência do apóstolo Judas: Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Então nós dizemos a você, meu prezado ouvinte, cuidado, não entre pelo caminho de Caim. E o que é o caminho de Caim? Com o nascimento do seu primogênito, Eva ofereceu um sacrifício de louvor e gratidão a Deus e disse, como lemos em Gênesis 4:1, Alcancei do Senhor um varão. Ela recebia a criança como prova de que a sua iniquidade fora perdoada, e consigo mesma talvez pensasse: não seria esta criança aquele de quem Deus havia dado, ou dito, que da semente da mulher levantaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente? Mas, paradoxalmente, Eva estava plenamente enganada. Aquele bebezinho, cujo nome significava adquirido, esperado, viria esmagar não a cabeça da serpente, mas a cabeça do próprio irmão com uma pedra. E tudo, como lemos na Bíblia,
começou com as ofertas que cada qual foram eles apresentar diante de Deus depois do seu trabalho. A oferta de Caim. Alguns comentaristas pensam que a rejeição da oferta de Caim foi decorrência de ter ele oferecido uma oferta vegetal e não cruenta como a de Abel. Mas a própria lei tinha ofertas de cereais. Logo, não seria esse o motivo que Deus iria rejeitar o sacrifício de Caim. E ele então, como lemos, matou a seu irmão. E eis que Deus diz a Caim, ao ver-lhe descaído o semblante: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Essa advertência não serviu para Caim, porque ele se tornou um fratricida, matando o próprio irmão. Tomado pela inveja e por um ódio incontrolável, Caim matou traiçoeiramente a Abel. Diz o texto que falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, o primeiro assassínio teve como cenário o campo, e ali estava então extravasada a inveja, o ódio de Caim ao seu irmão. E eu me permito perguntar a você, meu prezado ouvinte, nesta hora: você odeia seu irmão, seja seu irmão físico, seja seu irmão carnal, seja seu irmão por Adão? Você já não consegue falar com ele bondosamente? Se você está sentindo ódio, inveja, e perde até o sono por este sentimento mau que domina a sua vida por tempos, eu recomendo: dobre os joelhos, a fim de que o Senhor Jesus possa limpar o seu coração. É o caso de Pedro, que parece que não suportava mais o seu irmão e chegou a perguntar a Jesus: se meu irmão pecar contra mim 7 vezes no dia, devo perdoá-lo? Jesus disse para Pedro: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Se não houver perdão, você poderá ser marcado para sempre com o estigma do assassino. Não fisicamente, talvez, mas espiritualmente, porque Deus interroga onde está o teu irmão, e você não pode dar de ombros dizendo, como respondeu evasivamente Caim: sou eu o guardador do meu irmão? Por que ele agiu assim, se tornando homicida? Ele agiu assim porque estava embriagado pelo ódio e, tendo por entorpecente a inveja, ele não titubeou em com uma pedra matar o seu irmão. E, inquirido por Deus, como já fizemos, ele responde com uma evasiva. E é esta evasiva que muitos estão apresentando: sou eu o guardador do meu irmão? Você tem protegido o seu irmão? Você o tem ajudado em apertos e tribulações? Ou tem dado pouco caso a situações adversas
daqueles com quem nós convivemos, seja como vizinho, seja como irmão na fé, seja como colega de trabalho, vivemos isoladamente só pensando em nós próprios ou estamos olhando para aqueles que estão precisando de proteção, de ajuda e que estão ao nosso lado? Agora, uma grande preocupação que muitas pessoas têm é perguntar qual foi o sinal que Deus colocou em Caim. Há ensinadores religiosos, como os mormons, que declaram que o sinal foi a cor negra e o nariz chato. Tanto é que por muitos anos na existência desse grupo religioso, os negros não podiam pertencer ao sacerdócio. Só agora em 1978 é que foi dada essa liberdade de ambos, sem olhar a cor, possam exercer o ministério de sacerdócio que existe dentro desse grupo religioso. Mas o sinal, a Bíblia especificamente, não aponta. Mas ali estava na vida de Caim a marca do homicida, o indício de que um crime fora praticado, e ali aquele homem, então, estaria para o resto da sua vida envolvido com aquela sua consciência acusadora de que havia cometido um crime diante de Deus ao matar o seu irmão. E quero concluir, só há um caminho para se fugir ao caminho de Caim, de que fala o apóstolo Judas. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Não entre pelo caminho de Caim. Não seja uma pessoa como Dostoiévski, que não podia suportar uma pessoa no seu quarto mais de 2 dias, passava odiá-lo. Só há um caminho para fugir do caminho de Caim. É atender aquela exigência, aquele mandamento que Jesus declarou em Mateus 22, 38. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ali Jesus declarou como devemos agir. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Foi o que recomendou o apóstolo Paulo. Você ama seu irmão? Ou está pronto para executá-lo como fez Caim? Não se deixe levar pela inveja, nem pelo ódio. Curve-se diante de Deus e considere a todos como superiores, como ensina o apóstolo Paulo, não nos invejando, mas considerando os outros como superiores a nós próprios. E você verá como o amor de Deus será derramado no seu coração e você terá tranquilidade na sua vida, porque vive em paz. E é o que o apóstolo Paulo declara: quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Tenha paz com os seus vizinhos, tenha paz na sua casa, tenha paz com os seus colegas de trabalho, tenha paz na igreja onde você se reúne, que você seja uma pessoa que vive longe da inveja, do ódio, mas tem um sentimento de cuidado para com o seu irmão. Amém.